Meu caro professor João Duque, da Universidade Católica, muito obrigado por esta apresentação e por estas palavras tão simpáticas. Meu caro doutor António Oliveira, do GTI, quando eu era miúdo, o GTI era um carro muito rápido. Eu percebo agora que é algo também diferente. Muito obrigado pelo convite para poder estar aqui hoje convosco, pedindo-vos muita desculpa porque já marcámos e desmarcámos pelo menos 2 vezes este evento, mas consegui estar aqui hoje convosco, ainda que tenha vindo num carro também de Lisboa que foi quase um GTI. Isto foi só para fazer uma curta homenagem ao António. Meu caro senhor deputado eleito pelo Distrito de Braga, meu querido amigo Altino Bessa, senhor diretor distrital da Segurança Social, meu caro Rui Barreira, permitam-me um cumprimento muito especial a muitos dirigentes de instituições sociais aqui hoje presentes connosco, muito obrigado, a muitos dirigentes, provedoras, provedores, dirigentes de várias instituições sociais. Não me levem a mal que faça uma referência também ao facto de ter hoje aqui na sala comigo os senhores meus padrinhos. Muito obrigado pela honra que me dão para estar aqui. Pessoas que me conhecem da vida toda. Algumas delas até me conhecem de quando eu tinha cabelo. Já lá vão uns anos. Minhas amigas e meus amigos, porque é assim como me sinto entre vós. Eu quero-vos falar muito especificamente de uma dimensão, de uma área que me apaixona muito. A área da economia social. A economia social é, e eu acho que cada vez mais, algo que entra efetivamente na casa dos portugueses, na vida dos portugueses. E há uma frase que eu muitas vezes cito, de uma grande mulher com quem aprendi muito, de uma grande mulher que deu muito ao nosso país e que hoje, infelizmente, já não está connosco, Maria Joana Garapinto. E a Maria Joana Garapinto costumava dizer que o que verdadeiramente caracteriza a economia social, por contrário com outros setores da economia, é que nos outros setores da economia o que acontece é haver uma junção de capitais, o que se juntam são capitais, para se tentar obter com essa junção de capitais lucro. Ora, isto não é algo que seja um pecado, muito pelo contrário. Eu sou mesmo daqueles que acho que o que é pecado é quando as coisas dão prejuízo. Mas na economia social, o que nós juntamos não são capitais. Na economia social, o que nós juntamos, efetivamente, são pessoas. E o que nós procuramos com essa junção de pessoas não é atingir um lucro, nem é atingir proveito operacional positivo, ainda que isso seja essencial para quem dirige uma instituição social. O que se visa dessa junção das pessoas na economia social é algo completamente diferente. O que se visa é obter efetivamente uma resposta que tem a ver com a coesão social. Isto é, uma resposta que tem a ver com um serviço que é prestado e que é prestado preferencialmente, primordialmente, a quem é mais fraco, a quem é mais pobre, a muitas daquelas pessoas que efetivamente são os mais desprotegidos da sociedade portuguesa. Eu chamo isso, e todos nós sabemos de onde vem esta expressão, está ali o Sr. Cónigo, que sabe muito bem do que é que eu lhe estou a dizer, uma opção preferencial pelos mais pobres. E essa opção preferencial pelos mais pobres é algo que existe verdadeiramente, que faz parte do ADN criador das instituições sociais. E sejamos honestos, esse espírito em Portugal não é algo que tenha surgido recentemente, não é algo que venha da nossa democracia, nem sequer é algo que vem do nosso Estado moderno como nós o conhecemos. Em Portugal, no mesmíssimo ano em que Vasco da Gama chegava à Índia, no mesmíssimo ano em que Portugal abriu fronteiras e começou a fazer essa senda que nunca mais parou, que nós hoje chamamos o caminho da globalização, nesse mesmo ano em que conseguimos chegar ao outro lado do mundo, houve, graças ao gênio, ao espírito criador, ao espírito patriótico português de uma rainha portuguesa, a criação em Lisboa da primeira misericórdia. Isto é, de um grupo de pessoas, no caso, fiéis, de um grupo de pessoas que se juntaram com um e só um propósito. Poderem servir, poderem ajudar aqueles que eram os mais desvalidos, aqueles que eram os mais desfavorecidos. Na altura, nós não tínhamos o Estado moderno como nós o conhecemos hoje. Na altura, nós não falávamos das funções sociais do Estado, da dimensão social do Estado, do modelo social de desenvolvimento. Não falávamos de nada disso. Mas reparem que hoje, mais de 500 anos após essa data, as misericórdias ou as outras instituições sociais continuam
exatamente fiéis, exatamente a fazer o mesmo propósito que levou há mais de 500 anos atrás aqueles fiéis a associarem-se. O propósito era esse: ajudarem efetivamente a encontrarem uma resposta que não era possível encontrar numa outra dimensão. E porquê que eu vos digo isto hoje e aqui? Digo-vos isto hoje e aqui porque, para mim, eu acho que para muitas pessoas em Portugal, este tema da economia social, ainda que só há algum tempo tenha conseguido ganhar alguma ribalta, ainda só que há algum tempo tenha conseguido ganhar um espaço próprio e uma dimensão própria, eu tenho muito orgulho de fazer parte de um governo que criou pela primeira vez uma lei de bases da economia social em Portugal, aprovada no Parlamento por unanimidade. Mas, verdade seja dita, não há português, não há família em Portugal que não perceba efetivamente a importância de nós podermos ter, do ponto de vista da resposta social, uma resposta que provém efetivamente da base, provém efetivamente das comunidades. Mas eu sei que estou hoje aqui a falar convosco, sendo alguém que tem uma responsabilidade no governo da nossa República. E queria-vos dizer que uma das grandes responsabilidades, uma das grandes apostas que o governo teve nesta área, foi efetivamente a importância de mudar o paradigma da resposta social em Portugal. Eu sou daqueles que sente que nos últimos anos nós tivemos durante muito tempo uma relação entre o Estado e as entidades da economia social em que o Estado olhava para as entidades da economia social como algo que escapava ao seu controle, como algo que não estava na sua tutela. E eu tenho a noção que muitos dirigentes, perante isso, se mostravam muito incomodados com este pulsar, se mostravam muito incomodados com este verdadeiro pulsar que provém da economia social. E isso levou a que o Estado, às vezes, se comportasse como se fosse a tutela das instituições. Se comportasse, desculpem-me que use aqui a palavra, como se fosse o patrão das instituições e quis, por regulamentos, por regras, intrometer-se muitas vezes na gestão diária das instituições, quis muitas vezes exigir às instituições o que muitas vezes o Estado não praticava para si próprio. Ora, eu quero-vos dizer que acho que esse espírito, fruto talvez do preconceito ideológico de alguns, é um espírito profundamente errado. E que o que nós tentámos construir nos últimos 4 anos é exatamente um contrário. É um novo paradigma de resposta social que tem de ser um paradigma de resposta social em parceria com as instituições sociais. Não é à toa que eu uso muitas vezes esta palavra, parceria. A palavra parceria provém de uma outra. Provém do étimo par. Par é alguém que, sendo diferente de nós, está exatamente no nosso nível. Está exatamente no mesmo patamar. E é assim que eu sinto... Estou a falar muito alto. E é assim que eu sinto que verdadeiramente tem de ser a relação entre o governo, entre o Estado, entre as autarquias locais e as instituições da sociedade civil, que são a economia social. Porque, ainda que as instituições sejam diferentes do Estado, e ainda bem que são, o que nós queremos é exatamente a mesma coisa. Conseguir encontrar, do ponto de vista da resposta, a resposta que seja melhor. A resposta que seja mais próxima das pessoas. A resposta que seja com mais qualidade. E eu tenho a noção, sou daqueles que acredita verdadeiramente, que quando essa resposta é contratualizada entre o Estado e as instituições sociais, mas é prestada efetivamente pelas instituições sociais, é sempre, pela sua natureza, uma resposta melhor, uma resposta que está muito mais perto das pessoas, muito mais perto dos problemas, e eu acredito verdadeiramente, o Sr. Cónigo também sabe de onde é que isto vem, acredito verdadeiramente num princípio que se chama o princípio da subsidiariedade. Ora, não há exemplo mais perfeito de um princípio da subsidiariedade do que aquele que é, pode e deve continuar a ser estabelecido entre o Estado e as instituições sociais. Mas quem vos diz isto, diz assumindo as nossas responsabilidades e assumindo as minhas responsabilidades. Eu tenho a noção que há uma responsabilidade que essa só pertence ao Estado, que é indelegável. Eu acredito muito que a resposta tem de estar nas instituições, mas também acredito que cabe ao Estado ter efetivamente a capacidade de contratualizar essa mesma resposta. De estabelecer um acordo de cooperação para que a entidade da economia social possa dar essa resposta, para que a instituição social possa prestar esse serviço, mas não acredito que o Estado se deva desresponsabilizar dessa resposta, e a forma que o Estado usa muitas vezes para se desresponsabilizar dessas respostas é
deixar as instituições sozinhas, não ter capacidade de efetivamente ajudar, contratualizar com as instituições que querem, mais uma vez, servir efetivamente aqueles que são, muitas vezes, os mais pobres, os mais fracos e os mais excluídos. E todos nós sabemos que esses, como é óbvio, têm recursos financeiros muito diminutos para poderem pagar numa instituição. Mas, meus amigos, se me permitissem, eu também gostava de fazer aqui hoje uma outra coisa. Eu acredito que é uma responsabilidade de qualquer dirigente político que se apresenta a eleições prestar contas. Acho mesmo que é muito salutar numa democracia que os políticos possam prestar contas do trabalho que têm feito e também depois, como é óbvio, falarem dos projetos que querem fazer no futuro. Mas não é possível prestarmos aqui hoje contas sem nos lembrarmos um pouco do que foi o caminho ao longo destes últimos 4 anos. Nós iniciámos o nosso mandato em 2011, numa situação muito difícil. Portugal tinha um enorme problema de déficit. Lembrem-se que em 2010 o déficit das nossas contas públicas chegou aos 11,2%. Este ano, pela primeira vez, desde que nós estamos na zona euro, pela primeira vez em quase 30 anos, vamos ter um déficit inferior a 3%, o que quer dizer que pela primeira vez vamos deixar de ter sanções do ponto de vista internacional. É a primeira vez em que isto vai acontecer na economia portuguesa. Tínhamos um problema de dívida, e sempre que temos um problema de déficit, isso vai à dívida. Tínhamos uma dívida que só no mandato do último governo tinha crescido 40 pontos percentuais, de 63% até aos 93%, e depois, quando se foi efetivamente ver todas as coisas que estavam fora do perímetro do Estado, subiu ainda mais. Este ano, pela primeira vez, vamos conseguir inverter essa tendência e ter uma dívida pela primeira vez a descer. Tínhamos um problema de ter juros incomportáveis para a nossa economia. 7% na altura, chegaram a atingir quase os 30%. Hoje, os juros a 10 anos estão na casa dos 3%. Tínhamos um problema sério na nossa reputação. Eu que sou e que estava na altura como ministro, não me esqueço de ouvir um presidente dos Estados Unidos da América, o presidente Barack Obama, dizer que os Estados Unidos da América não estavam na posição da Grécia nem na posição de Portugal. Hoje, efetivamente, Portugal é apresentado no panorama internacional como um país que escolheu cumprir, que escolheu resgatar a sua soberania, resgatar a sua autonomia e ser um exemplo nacional e internacionalmente. Tínhamos um problema de desemprego. O desemprego crescia ininterruptamente desde 2002, continuou a crescer por efeito do programa de ajustamento, pelo menos até 2013. Só em 2013 é que começou a ter uma tendência de inversão. É certamente ainda um nível de desemprego muito elevado, mas a verdade é que desde o início de 2013 que começou efetivamente de forma consolidada a descer, e a verdade é que, por isso mesmo, no ano de 2011, de mão estendida, numa posição que é sempre vexatória para um país que está a caminhar para os 900 anos de história, tivemos de pedir ajuda internacional e tivemos de passar a ser co-governados com os nossos credores. Essa era a situação que nós tínhamos em 2011. Hoje a situação é diferente. Hoje, Portugal escolheu sair do resgate, escolheu fechar o programa no primeiro momento que tinha para o fazer. Lembro-me que sempre dissemos que não queríamos nem mais dinheiro, nem mais tempo, porque isso significava mais troika. Vejam como Portugal hoje está de cabeça erguida, resgatando a sua soberania, com capacidade de financiamento nos mercados internacionais, e como estão outros países que escolheram não cumprir, que ainda não fecharam um segundo programa, como no caso da Grécia, e provavelmente estarão à beira de abrir um terceiro programa. Ora, em Portugal isso não aconteceu. Não só não tivemos um segundo programa, não só não tivemos mais troika, como nem sequer tivemos um programa cautelar, o que nos permitiu efetivamente resgatar a nossa dimensão de soberania, que eu acho que é fundamental. E vejam, mais uma vez, o que é que conseguimos fazer. Começar a pagar até antecipadamente os juros que tínhamos, nomeadamente em instituições internacionais, que em muitos momentos se portaram com uma enorme hipocrisia face às opções que tivemos de fazer internamente, porque certamente que se nós pagarmos antecipadamente os juros da nossa dívida, conseguimos poupar dinheiro e
todos nós sabemos que há muitas outras áreas onde podemos alocar, do ponto de vista das nossas escolhas, esse dinheiro com melhores resultados do que seja estarmos única e exclusivamente a pagar juros ao FMI. O que aconteceu ao longo destes anos foi, acima de tudo, fruto do esforço, da fé, da capacidade de resiliência que os trabalhadores em Portugal tiveram, que os empresários em Portugal tiveram, que os empreendedores em Portugal tiveram. É verdade, fizemos muitas e profundas reformas ao longo deste tempo. E é verdade até que essas reformas estão hoje a dar resultados. Mas se nós tivemos em 2014 o melhor ano de sempre das exportações portuguesas, isso deve-se acima de tudo às empresas portuguesas e aos trabalhadores portugueses. Se nós tivemos um nível de investimento que não estávamos habituados a ver em Portugal, isso deve-se certamente à resiliência da nossa economia e do nosso tecido económico. Se nós tivemos efetivamente a capacidade de melhorar em 43 posições os índices internacionais sobre o mercado de trabalho em Portugal, isso deve-se, acima de tudo, à capacidade dos nossos parceiros sociais que representam empregadores, mas parceiros sociais que representam também trabalhadores, parceiros sociais que tiveram capacidade de compromisso e que, efetivamente, fizeram com o Governo uma reforma estrutural no nosso mercado laboral que nos permitiu, efetivamente, voltar a crescer, que nos permitiu, efetivamente, melhorar. E o mérito, como é óbvio, não é do Governo, o mérito é, acima de tudo, deles. E isso permitiu-nos hoje passar de uma taxa de desemprego que em Portugal chegou quase a ser de 18% em 2013, primeiro para os 17%, depois para os 16%, depois para os 15%, depois para os 14% e agora mesmo nos 13%. Certamente que ainda temos um longo caminho pela frente, porque ninguém pode baixar os braços, e eu, pela minha parte, não baixo os braços enquanto tivermos um nível de desemprego tão elevado. Mas, efetivamente, esta descida tem de ser um sinal de esperança, tem de ser um sinal de confiança, acima de tudo para os portugueses que estão ainda numa situação de desemprego e que querem regressar ao mercado de trabalho e que agora veem que é mais fácil, que a sua oportunidade pode estar aí a chegar mais rapidamente. E foi isso que nos permitiu começar também a recuperar do ponto de vista dos rendimentos em Portugal. Primeiro, mantendo, porque isso é muito importante, uma descida continuada dos impostos sobre as empresas, porque nós somos daqueles que sabemos que também é através das empresas que nós geramos emprego, e emprego gera sempre coesão social, mais emprego significa sempre menos desigualdades, significa sempre mais riqueza e menos pobreza em Portugal. Mas escolhemos também, do ponto de vista de algo que é fundamental e estrutural em Portugal, que é a dimensão da família, que é o fenómeno da natalidade, poder dar sinais de recuperação do ponto de vista fiscal, de recuperação do ponto de vista dos impostos que as famílias pagam, começando exatamente por privilegiar, não como é óbvio, penalizando quem não tem filhos, mas começando por privilegiar, por poder dar um pouco mais às famílias que em Portugal têm filhos e que querem ter até mais filhos. Permitiu-nos, por exemplo, começar e iniciar uma recuperação dos salários na administração pública. 20% já este ano, 20% no próximo ano e assim sucessivamente. Permitiu-nos também, num acordo de concertação social, que para nós foi vital, porque exatamente foi estabelecido com os sindicatos que têm capacidade de compromisso e que em Portugal se chamam UGT, União Geral dos Trabalhadores, fazer um aumento do salário mínimo que representa para cerca de 500 mil de portugueses mais 280 euros por ano e certamente que isso também é muito importante para continuarmos a combater as desigualdades. Mas, acima de tudo, o que eu queria fazer com esta curta intervenção, que não foi curta, era tentar-vos demonstrar e explicar que tivemos, desde o início do nosso mandato, uma curta margem de manobra. Grande parte das decisões que tínhamos não eram a nossa opinião. Não correspondiam à nossa opinião. Correspondiam, acima de tudo, às obrigações que tinham sido estabelecidas por um governo de Portugal, curiosamente não este, não foi este governo que chamou a Troika, nem foi este governo que negociou o memorando de entendimento, mas nós sabíamos que tínhamos de cumprir aquelas obrigações, porque eram obrigações do Estado português. E sabíamos que, nesse sentido, iríamos ter um tempo muito difícil. E foi perante a emergência desse tempo difícil que a primeira palavra que eu tive, quando tomei posse, eu sei que alguns se lembram mais de outras coisas da minha tomada de posse, e o meu apelido nem os permite que se esqueçam dessas matérias, mas a primeira palavra que eu tive na minha tomada de posse foi um pedido de ajuda às instituições sociais. Eu fiz, em nome do Estado, um pedido de ajuda às instituições sociais.
Não certamente para o governo, não certamente para nós próprios, mas acima de tudo um pedido de ajuda para muitos portugueses que estavam numa situação difícil e para muitos portugueses que iriam ser colocados numa situação difícil para a aplicação de um memorando que nós sabíamos que seria muito duro, muito especialmente como acontece nestas matérias perante as pessoas que perderam o emprego, perante as pessoas que estão muitas vezes numa situação de maior fragilidade. E foi exatamente por isso que logo no início do nosso mandato nós percebemos que efetivamente era preciso lançar um programa de emergência social. Um programa que nos permitisse responder aos casos mais difíceis que estavam a acontecer na sociedade portuguesa. Eu lembro que na altura falar só de emergência social já era uma novidade. Até há muito poucos meses atrás, tínhamos quem preferia a propaganda à substância, quem preferia anúncios grandiloquentes à realidade dos factos, e falar-se de uma situação de emergência social em Portugal era quase atentatório e éramos quase insultados por dizermos. Mas nós quisemos assumir esta situação com toda a sua dificuldade, porque se não falássemos das dificuldades, não podíamos começar a responder a uma grande parte dessas mesmas dificuldades. Dissemos que para nós era estrutural, do ponto de vista do programa de emergência social, duas noções. Primeiro, tentar recuperar, do ponto de vista dos rendimentos, uma classe de portugueses que em 2011 tinham sido particularmente afetados. Em 2011, num tempo que nos diziam até que era melhor do que os tempos que nós vivemos no passado, não sei se se lembram, mas houve um congelamento de pensões. E esse congelamento de pensões englobou todas as pensões, incluindo as pensões mínimas sociais e rurais, que em Portugal são recebidas por 1.100.000 portugueses, isto é, uma grande maioria dos pensionistas da Segurança Social. São pensões de pessoas que trabalharam toda a sua vida e que têm pensões muito diminutas porque, quando começaram a sua carreira profissional, não podiam sequer descontar para sistemas sociais que não existiam na altura. Como sabem, os sistemas sociais em Portugal só surgiram já avançados nos anos 60. Estamos a falar de muitas pessoas que começaram a trabalhar antes disso, porque começaram a trabalhar muito cedo. São, porventura, os maiores responsáveis por termos construído um Estado democrático, um Estado assente num princípio de bem-estar e a quem, em 2011, num tempo de dificuldades, se pediu um sacrifício. Ora, nós dissemos muito claramente que não era possível pedir a quem tem 80 anos, a quem tem 85 anos, a quem tem 90 anos e tinha, na altura, pensões de 246 euros no caso da pensão mínima, de 227 euros no caso da pensão dos rurais, ou de 189 euros no caso das pensões sociais, que tinham de contribuir também para o esforço e para o sacrifício nacional. Para nós, foi essencial, ao longo deste período, aumentar sempre estas pensões, e isso fazia parte do programa de emergência social, aumentar sempre estas pensões e, curiosamente, aumentá-las até acima do nível da própria inflação. E isso quer dizer que hoje estes pensionistas ganham, em média, mais 221 euros do que ganhavam em 2011, o que foi um esforço importante do ponto de vista financeiro para o Estado, mas, acima de tudo, foi um esforço fundamental do ponto de vista da justiça social, da coesão social, porque todos nós sabemos que estes idosos, muitos deles, se calhar, em lares que são dirigidos por senhoras e senhores que aqui estão hoje connosco, muitos deles em situações de saúde muito difíceis, mas que efetivamente não podiam, do ponto de vista da justiça social, ser chamados também para o esforço de consolidação e para o esforço de imposição de sacrifícios que tivemos. Tivemos também, nesse sentido, uma grande preocupação de tentar dar respostas específicas a públicos que tinham grandes dificuldades. Quando numa família existe uma situação de desemprego, existe sempre uma situação de uma grande dificuldade. Mas quando, na mesma família, ao mesmo tempo, pai e mãe, com filhos a cargo, estão os dois numa situação de desemprego, como é óbvio, a situação dessa família é ainda mais difícil. E eu estou a falar até numa região do país onde muitas vezes as pessoas trabalham pai e mãe na mesma empresa. E houve muitas empresas nesta região do país que tiveram, em 2011, em 2012, até em parte de 2013, de fechar portas e de, nesse sentido, deixar famílias inteiras no desemprego. Ora, para nós foi essencial, mesmo num tempo difícil, poder dizer que para uma família, pai e mãe com filhos a cargos que estão numa situação de desemprego, se tem de dar um pouco mais de subsídio de desemprego e por isso mesmo quisemos criar uma norma de atribuição, de majoração de 10% do subsídio de desemprego a estas famílias. Mas o ponto essencial do programa de emergência social não era só chegarmos a alguns públicos com uma capacidade muito difícil e que precisavam de uma ajuda prioritária. O ponto essencial foi, efetivamente, podermos fortalecer a rede social que é constituída em Portugal
pelas instituições sociais, chamem-se IPSS, chamem-se misericórdias, chamem-se associações, chamem-se mutualidades, chamem-se o que quer que se chamem. Para nós era essencial olhar para esta dimensão da economia social e dizer muito claramente que tínhamos de reforçar esta rede. Como sabem, ao longo destes últimos anos, nós tivemos, não foram orçamentos a aumentar, foi exatamente o contrário. Foram orçamentos que diminuíram e todos nós tivemos de ter a capacidade de perceber como é que podíamos fazer a diminuição desses mesmos orçamentos. No caso da Segurança Social, tomámos uma opção clara. Para nós, era possível diminuir a burocracia, era possível diminuir a estrutura, desculpem-me a expressão, era possível diminuir muitos dos cargos, muitos dos dirigentes da Segurança Social, para com isso podermos encontrar alguma forma de alocarmos mais dinheiro à ação social. Para nós a burocracia, para nós os dirigentes não eram essenciais. O que eram essenciais, o que era essencial, era chegarmos às pessoas e nós sabíamos que chegávamos às pessoas através das instituições sociais. E foi por isso que conseguimos, ao longo deste período, aumentar em 400 milhões de euros a dotação da verba da ação social que, de 2009 para 2011, sistematicamente caía. Conseguimos, neste período, ter mais 400 milhões de euros, o que nos permitiu dizer, e eu digo isto com orgulho, passado menos de 4 anos, chegámos aos 13 mil acordos de cooperação com instituições sociais, que é um nível de comparticipação que nunca se tinha visto no passado em Portugal. Estes 13 mil acordos chegam a 500 mil de portugueses. Dão resposta efetiva a 500 mil de portugueses. E isso, para nós, é absolutamente essencial, é absolutamente fundamental. Mas eu sabia também que as instituições sociais estavam a atravessar um tempo de enormes dificuldades. E foi exatamente por isso que criámos linhas de crédito, no caso 2 linhas de crédito específicas para instituições sociais, que totalizaram os 187 milhões e meio de euros, que curiosamente foram estabelecidas também com uma entidade que é da economia social, com o Banco Montepio, que ganhou um concurso, mas que chegam hoje a 300 instituições e que certamente lhes deram uma grande ajuda para concluir obras, para fazer investimento, para poderem ultrapassar um momento de maior dificuldade. Mas também, nesse sentido, sabíamos que era fundamental criar um fundo, tentar encontrar algumas verbas para ajudarmos à reestruturação do setor solidário. Pela primeira vez em Portugal, e isto nunca tinha acontecido no passado, conseguimos criar um fundo com 33 milhões e meio de euros, que pela primeira vez é gerido maioritariamente pelas instituições e não pelo Estado. Esse fundo tem 4 diretores, nenhum deles pago, 3 das instituições sociais, um das misericórdias, outro da CNIS, outro das mutualidades, e só um é que é do Estado, exatamente porque nós acreditamos que para garantir a total transparência, para garantir que efetivamente este dinheiro chega a quem mais dele necessita do ponto de vista das instituições, essa decisão deve ser tomada pelas próprias instituições, responsabilizando também as próprias instituições, porque uma parceria, tal como eu vos falava há pouco, é de facto uma estrada com 2 caminhos, uma parceria e um parceiro é alguém que nos ajuda e alguém a quem nós também tentamos ajudar. Mas havia para nós um ponto, foi porventura o ponto mais difícil na altura. Quando iniciámos funções, dizia-vos eu há pouco, tínhamos um memorando de entendimento para cumprir. Podia não ser a nossa opinião, mas era a nossa obrigação. E hoje as pessoas não se lembram, mas esse memorando de entendimento era particularmente severo, era particularmente duro perante as instituições sociais. Era um memorando de entendimento, e as pessoas hoje não se lembram disso, que pressupunha que as instituições sociais deviam ser sujeitas ao pagamento de IRC, como se tratasse de uma empresa comercial. Ora, eu sou daqueles que sei que obrigar as instituições sociais em Portugal a pagarem IRC significaria tão somente uma coisa, é que a sua esmagadora maioria fecharia a porta. O que estava previsto nesse memorando de entendimento era que nós não podíamos isentar, por exemplo, o pagamento de IMI às instituições sociais. Algum dos meus amigos se imagina ter de estar a pagar IMI pelo lar que tem, pela creche que tem, pelo centro de dia que tem, certamente que fecharia a porta. Esse memorando de entendimento não nos permitia dar qualquer tipo de folga fiscal às instituições sociais. E para nós era essencial podermos garantir pelo menos a devolução de 50% do IVA que as instituições alocam aos seus projetos de investimento
E já agora, logo que nos livramos da Troika, conseguimos estender até esses 50% também aos serviços de alimentação. Conseguimos fazê-lo este ano, o que certamente é também uma ajuda para as instituições. Deixem-me só dizer-vos que nestas três medidas, o significado financeiro é muito simples. São 170 milhões de euros que o Estado deixa de arrecadar. Eu prefiro dizer, são 170 milhões de euros que ficam nas instituições, dos quais o Estado não se apropria, porque eu sou daqueles que acredito que esses 170 milhões de euros são muito melhor geridos, numa lógica de proximidade, pelas instituições, do que quando são geridos pelo Estado ao nível central. É exatamente assim que nós temos de trabalhar e de continuar a trabalhar com as próprias instituições sociais. Mas também quisemos dar, porque isso é um valor fundamental, o valor da confiança e o valor da previsibilidade. É muito fácil perder a confiança. É semelhante às vezes a outras coisas. Difícil é recuperá-la. Difícil é recuperar a confiança. E nós quisemos recuperar essa confiança que o setor social tinha, em muitas vezes, e legitimamente, diga-se, perdido no Estado. E foi exatamente por isso que para nós era fundamental, e foi fundamental, pela primeira vez, estabelecer um acordo bianual com as instituições sociais, de forma a que as instituições sociais passassem a saber efetivamente o que é que podiam contar no espaço de 2 anos. Estabelecemos-lo, curiosamente, ou não, em São Bento, perante o Primeiro-Ministro, exatamente para demonstrarmos a importância deste mesmo acordo e que este ano, pela primeira vez, teve o Estado, na sua totalidade, a assinar. Foi a primeira vez que, além do Ministério da Solidariedade, se sentou também o Ministério da Educação, se sentou também o Ministério da Saúde, toda a dimensão social, do trabalho que podemos e devemos fazer com as próprias instituições sociais. Mas para nós também havia um conjunto de outras matérias que era essencial ter a capacidade de responder. Este que aqui vos fala, conhece o setor social, já consegui até desempenhar, do ponto de vista de voluntariado, algumas atividades no setor social, mas nunca dirigiu uma instituição social. E eu tenho de aprender com quem sabe. Eu tenho de ter a capacidade de aprender com quem está no terreno. E, acima de tudo, eu tenho de ter a capacidade de dar respostas às dificuldades que nos colocam pela frente. Foi numa instituição social, curiosamente filiada na CNIS, que eu percebi efetivamente com os meus olhos como é que o Estado muitas vezes se intrometia na vida das instituições e penalizava a vida das instituições. Deixem-me que eu vos conte esta pequena história. Fui visitar um lar e, a páginas tantas, estava a visitar esse lar e o lar tinha um piso cheio, um segundo piso cheio e um terceiro piso com um conjunto de quartos completamente equipados, vazios. E eu, na minha ingenuidade, na altura, coisas que se perdem também nestes anos, perguntei ao dirigente do lar, mas não tem lista de espera? Deve ser o primeiro equipamento social que eu conheço que não tem lista de espera. Ele disse, não, lista de espera nós temos. Temos uma grande lista de espera. E geralmente voltei a perguntar, mas se tem lista de espera e tem aqui quartos disponíveis, porquê é que não ocupa os quartos? Quartos impecáveis, novos, a estrear, equipados. Isso por sua culpa. Eu fiquei um bocadinho... Eu sei que o Governo tem sempre culpa de tudo e mais alguma coisa, mas fiquei um bocadinho perplexo. Mas por minha culpa, o que é que eu fiz agora? Não, Sr. Ministro, explico-lhe muito facilmente. Nós aqui, neste lar, não temos 2 centímetros no pé direito. E por isso mesmo, a Segurança Social não nos dá uma autorização para podermos funcionar por causa dos 2 centímetros no pé direito. Mas até lhe digo mais, Sr. Ministro. Nós temos uma grande lista de espera, mas teríamos a capacidade de acolher nesta estrutura muito mais pessoas se, por exemplo, em vez de termos 25% de quartos individuais, tivéssemos menos quartos individuais e, se calhar, se em alguns casos, em vez de termos quartos duplos, porque temos dimensão para isso, pudéssemos passar a ter quartos triplos. Mas, digo-lhe, vou-lhe mostrar, e mostrou-me, um exemplo que me impressionou muito. Era um quarto bastante grande, arejado, com 16 metros quadrados, em que só era possível fazer um quarto individual, não era possível fazer um quarto duplo, mesmo que nesse quarto se quisesse pôr uma cama de casal, para pôr lá um casal de idosos que, durante toda a sua vida de casados, tinham dormido na mesma cama. Fiquei muito impressionado e, quando cheguei a casa, fui medir o meu quarto, e o meu quarto, na altura, não tinha 16 metros quadrados. Só para nós percebermos como é que muitas vezes o Estado exige às instituições o que é absolutamente impraticável. Para acabar a história, mudámos a lei, mudámos todas estas disposições e eu quero-vos dizer que, desde que nós mudámos a lei, foram criadas, sem estarmos a construir, sem estarmos a gastar dinheiro em botão, mais 15 mil vagas ao longo de todo o país
só na resposta dos lares. E, mais uma vez, garantindo mais sustentabilidade às instituições sociais. Mas fizemos exatamente a mesma coisa nas creches. Não pondo em causa a qualidade, não pondo em causa a segurança, conseguimos que em salas onde tínhamos 8 crianças passarmos a ter 10, onde tínhamos 10 crianças passámos a ter 12, onde tínhamos 12 crianças passámos a ter 14. Com esta medida, neste momento, conseguimos que existam, neste momento, mais 19 mil vagas em creches em Portugal, mais uma vez, dando resposta às famílias, mas salvaguardando a sustentabilidade das instituições, que para nós é o mais importante. Para nós é, de longe, a coisa mais relevante. Mas também vos quero falar do futuro. E também vos quero falar de um conjunto de projetos que andámos a testar um pouco ao longo de todo o país e que agora eu acho que vão constituir efetivamente o futuro. Nós temos, pela primeira vez, em Portugal, um programa operacional de utilização de fundos comunitários especificamente dirigido para a área da inclusão social e para a área do emprego. Nunca antes Portugal tinha contado com 2 mil milhões de euros especificamente dirigidos para a área da inclusão social e para a área do emprego. E como esta, para nós, é uma aposta prioritária, quero-vos dizer que houve um reforço da dotação no quadro orçamental de quase 30% face ao quadro plurianual anterior, face ao quadro comunitário anterior, e como sabem, porque há mais países na União Europeia e o orçamento é mais diminuto, o valor global dos fundos comunitários até diminuíram, mas nós conseguimos, porque isto para nós é uma aposta estratégica e prioritária, reforçar a verba. Mas o que nós queremos conseguir, efetivamente, também aqui é uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma assente nas pessoas, assente na capacitação das pessoas e, como é óbvio, muito especificamente, na capacitação daqueles que muitas vezes estão fora do mercado de trabalho e têm de ter uma ativação para junto do mercado de trabalho. Daqueles que estão numa situação de exclusão e que têm de ter um movimento para dentro, para a inclusão social. Eu sei muito bem com quem é que nós queremos alocar este dinheiro, sei muito bem com quem é que nós queremos investir esse dinheiro. É exatamente por isso que abrimos, já estão abertas, por exemplo, candidaturas das instituições sociais para termos gabinetes de inserção profissional, GIPs. Mais ou menos como o GTI, António. Também tem a ver com o setor automóvel. Mas que já abrimos candidaturas aos GIPs, porque para nós é fundamental que uma instituição social que já hoje conhece as famílias, que muitas vezes tem de acolher na sua creche os filhos de pais que estão desempregados, que muitas vezes dá um serviço de apoio domiciliário numa casa onde está um jovem desempregado, possa ter efetivamente a capacidade de ter uma resposta que ajude estas pessoas a encontrarem a sua ativação profissional. É exatamente por isso que vamos a muito breve trecho abrir candidaturas à terceira geração dos contratos locais de desenvolvimento social, os CLDS 3G, exatamente focados na capacidade das instituições poderem, elas próprias, numa parceria com o Estado ao nível central, mas também com a administração local, com as câmaras municipais, terem projetos de combate à pobreza, terem projetos de combate e de geração de maior empregabilidade, terem projetos de inclusão social, muito especialmente para as crianças que estão numa situação de maior fragilidade. Mas não é só isto. Para nós, o grande projeto, do ponto de vista social, que temos, é um projeto de passar a dimensão da ação social, que ainda é feita pelo Estado, a ser feita pelas instituições sociais. O que nós efetivamente queremos é que garantir que os apoios de ação social local, que ainda são dados hoje pelo Estado, que ainda são geridos hoje pelos serviços da Segurança Social, possam passar a ser geridos pelas instituições sociais. Fizemos, de forma discreta, ao longo de todo o país e também aqui no Distrito de Braga, obrigado Rio Barreira por tudo que nos ajudaste a fazer, o caso de Braga é um caso referencial, uma rede local de intervenção social. Uma rede local com as instituições sociais. O que nós agora queremos fazer é dar dimensão nacional a essa release, dar dimensão nacional a essa rede local, garantindo uma intervenção que passa a ser feita pelas instituições e que permite que o Estado se concentre naquilo que efetivamente tem de fazer. Como é óbvio, eu admito que a análise burocrática de muitos processos não deva ser feita pelas instituições, tenha de ser feita pelo Estado. Como é óbvio, a análise financeira de muitos dos casos, até porque nós estamos a falar de dinheiro dos contribuintes e temos de ser muito rigorosos quando falamos de dinheiro dos contribuintes, sai do bolso de todos nós, essa tem de ser feita pela Segurança Social, pelos serviços do Estado. Mas a resposta de primeira linha, a resposta às famílias, a resposta aos problemas e às dificuldades, eu sou
daqueles que acreditam que verdadeiramente pode e deve ser feita pelas instituições sociais, pode e deve ser feita por essa capacidade de proximidade, por esse exército, por essa legião de boa vontade que nós temos em Portugal e que se chamam instituições sociais. Eu estou já a ser muito longo, mais longo do que costumo, vou tirar aqui o teu relógio para ter a noção que já estou a falar há tempo demais. Mas só para terminar, queria-vos dizer o seguinte. Portugal, durante estes 4 anos difíceis que passou, conseguiu manter valores que foram essenciais e que nos permitem hoje estar a ter um crescimento económico sustentado, um crescimento económico mais rápido até do que os nossos parceiros da zona euro, uma recuperação do emprego que no primeiro trimestre foi 7 vezes superior, de acordo com os dados do Eurostat, à criação de emprego na zona euro. Portugal, nesse sentido, hoje é quem está a liderar a recuperação da economia na Europa, a recuperação do emprego na Europa. E isso foi possível porque nós, ao longo deste período, conseguimos garantir a coesão social. Conseguimos garantir que, do ponto de vista social, mesmo num tempo muito difícil, não iam existir rupturas, que não iam existir quebras efetivas e irreparáveis. Vejam, na dimensão dos nossos países congêneres da Europa e da zona euro, outros países onde isso não aconteceu e as dificuldades que esses países hoje têm para iniciar um processo de recuperação económica. Em Portugal, se foi possível manter a coesão social durante este período, isto deve-se única e exclusivamente a uma rede social, não estou a falar do Facebook, não estou a falar dessas coisas modernas, a uma rede social que em Portugal, efetivamente num tempo muito difícil, fazendo das tripas corações, fazendo muitas vezes um delite perante os problemas e uma nova surpresa, uma permanente redescoberta de soluções, conseguiu garantir essa coesão social. Essa rede social é a rede das instituições sociais. Essa rede social é uma rede de cerca de 5.000 instituições que num tempo muito difícil, com dificuldades imensas para os seus dirigentes, para os seus funcionários, para os seus trabalhadores, para os seus colaboradores, perante dúvidas, dificuldades e mais dificuldades, teve efetivamente a capacidade de dar uma resposta positiva, de dar uma resposta que era sempre um sim e que nunca foi um não. Não sou eu que disse isto, fiquei muito emocionado no outro dia com as palavras do Sr. Padre Lino Maia. Dizia ele que num tempo tão difícil, durante estes 4 anos, mesmo assim, não houve uma instituição social a fechar a porta, não houve uma instituição social a fechar a porta da sua instituição ou a fechar a porta na cara de uma família que precisava de uma resposta. Os dirigentes das instituições sociais, os funcionários das instituições sociais, já agora permitam-me aqui um parênteses, que mesmo assim, ao longo deste período, conseguiram crescer em 46.000 no seu número, quase 50.000 postos de trabalho criados nestes anos tão difíceis pelas instituições sociais. As instituições sociais foram os campeões que lideraram a criação do emprego em Portugal. Nesse sentido, há, de facto, muitas mulheres, muitos homens que dirigem instituições sociais que tiveram essa capacidade de, perante as dificuldades, perante as adversidades, deixando muitas vezes para segundo plano a sua vida profissional, a sua vida familiar, tiveram essa capacidade de dar esta resposta. Nós falamos muitas vezes de heróis, de atos de heroísmo. Então aqui em Braga sabemos bem do que é que estamos a falar, porque esta terra é uma terra também de muitos heróis. E nós achamos que muitas vezes os heróis são aquelas pessoas que num determinado segundo, num determinado momento nas suas vidas, têm um enorme gesto de bravura e chegam a dar a sua vida em nome dos outros. Mas há uma outra espécie de heroísmo em Portugal. Um heroísmo que eu chamo o heroísmo da resiliência. O heroísmo daquelas pessoas que dão a sua vida pelos outros, mas o dão ao longo de anos. O dão todos os dias. E nós encontramos muitos casos de heroísmo nas instituições sociais. A primeira palavra que eu tive quando tomei posse foi um pedido de ajuda às instituições sociais. A palavra que eu vos quero dar aqui, hoje, agora, é só uma. Muito obrigado.